Olá, estive aguardando sua visita. Para não perder nossos próximos encontros aqui na biblioteca, peço a gentileza de clicar no botão de inscrição. Sua companhia é muito valorizada. O Aeroporto Internacional de Guarulhos, numa sexta-feira à noite de tempestade, era o próprio retrato do caos. Voos cancelados, painéis a piscar em vermelho e uma cacofonia de reclamações em várias línguas. Ricardo Mendes, CEO da Mendes Pharma, estava no olho desse furacão, mas a tempestade dentro dele era ainda pior. Aos 38 anos, ele controlava um império de 800 milhões de reais, mas naquela noite não conseguia controlar o clima. O seu voo para Nova York, onde assinaria a fusão mais importante da década, tinha sido cancelado. Nenhum jato particular descolaria com aquele teto baixo. Ele estava preso em São Paulo. Furioso, Ricardo saiu do terminal de embarque e foi para a calçada externa, onde a chuva caía em lençóis pesados, molhando o seu sobretudo de cachemira italiana. Ele precisava de ar, precisava de gritar, precisava de fazer alguma coisa, além de aceitar a derrota. Foi quando ele sentiu um puxão na manga do casaco. Ele olhou para baixo. Um menino pequeno, de não mais que 6 anos, estava parado ali, encharcado. Tinha cabelos cacheados colados à testa e abraçava um ursinho de pelúcia encardido com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Ricardo, que normalmente ignoraria qualquer interrupção, ficou paralisado pelos olhos da criança. Eram poços profundos de uma tristeza antiga, algo que nenhuma criança deveria conhecer. — O senhor é piloto? Perguntou o menino, a voz a tremer de frio. — Não, respondeu Ricardo ríspido. — Por quê? — Porque o meu pai foi para o céu, disse o menino com uma clareza devastadora. E eu queria saber se o senhor podia levar-nos para casa. A minha mãe diz que estamos perdidos. O coração de Ricardo, uma máquina habituada a bombear apenas a ambição, falhou uma batida. Antes que ele pudesse responder, uma mulher em uniforme de comissária de bordo surgiu da multidão, correndo desesperada. — Pedro! Gritou ela, agarrando o menino. O rosto dela estava pálido de exaustão, o coque loiro desfeito pela chuva. — Meu Deus, nunca mais saias de perto de mim! Ela olhou para Ricardo com olhos aterrorizados. — Desculpe, senhor. Nós estamos um pouco confusos. O nosso voo para o Recife foi cancelado e... Ela não terminou a frase. A exaustão venceu-a e ela vacilou. Ricardo viu naquele momento não uma funcionária de companhia aérea, mas uma mãe no limite das suas forças, a tentar proteger o filho de um mundo que desabava. E pela primeira vez em anos, o grande Ricardo Mendes não pensou em lucros, pensou em ajudar. Ricardo não aceitou um não como resposta. Com a eficiência de quem comanda multinacionais, colocou Luísa e Pedro no seu carro blindado e levou-os para o hotel de luxo anexo ao aeroporto. Luísa tentou recusar, envergonhada por não ter como pagar, mas Ricardo foi firme. Ninguém dorme no chão do aeroporto hoje. Considere um adiantamento do universo. No quarto do hotel, depois de um banho quente e de Pedro ter adormecido com o seu urso, Capitão, Luísa e Ricardo sentaram-se em poltronas opostas, com o som da chuva a bater na janela. O silêncio era pesado, mas não desconfortável. — O meu marido, o André, era piloto, começou Luísa com a voz embargada, respondendo à pergunta silenciosa de Ricardo. Ele teve um aneurisma há 8 meses. Foi dormir e... não acordou. Ricardo apertou a xícara de café. — O Pedro encontrou-o? — Sim. Ele tentou acordar o pai para brincar. Desde então, ele pergunta se o pai está no céu e quando é que ele volta. E eu estou a tentar manter as contas em dia, a trabalhar dobrado. Mas hoje foi demais. Estamos sem dinheiro, sem voo, sem ninguém. A vulnerabilidade dela abriu uma comporta dentro de Ricardo. Ele, que nunca falava da vida pessoal, viu-se a contar sobre o seu próprio pai, um homem rico que lhe dera tudo, exceto afeto. Eu tenho 38 anos, Luísa. Tenho casas onde nunca durmo, carros que nunca dirijo e uma agenda cheia de pessoas que não se importam se eu estou vivo ou morto, desde que eu assine os cheques. Ricardo olhou para Pedro a dormir. Aquele menino tem mais amor naquele ursinho do que eu tenho em toda a minha vida. Naquela madrugada, 2 pessoas de mundos opostos,
um CEO solitário e uma viúva quebrada, descobriram que a dor é uma linguagem universal. Luísa viu a bondade por trás da armadura dele, e Ricardo viu a força inquebrável por trás da fragilidade dela. Quando se despediram para dormir, Ricardo sentiu algo estranho no peito. Não era a taquicardia do estresse, era o calor da conexão humana. A manhã seguinte trouxe um sol tímido sobre Guarulhos. Ricardo acordou antes do despertador, mas não para verificar o mercado de ações. Ele desceu para o café da manhã e encontrou Pedro e Luísa. O menino, agora seco e alimentado, era uma figura luminosa. "Tio Ricardo", chamou Pedro. "O capitão disse que gostou de você." Ricardo sorriu, um sorriso genuíno que fez os cantos dos seus olhos enrugarem. "Diz ao capitão que o sentimento é recíproco." Ricardo já tinha resolvido tudo. Tinha comprado passagens de primeira classe para eles voltarem para o Recife no voo da tarde. Quando entregou os bilhetes a Luísa, ela chorou. "Eu vou pagar-lhe, Ricardo. Cada centavo." "Não vai", disse ele segurando as mãos dela. "Você já me pagou. Ontem à noite você lembrou-me que eu sou humano. Isso não tem preço." No portão de embarque, o momento da despedida foi mais difícil do que Ricardo antecipara. Ele estava habituado a despedir-se de negócios, não de pessoas. Pedro soltou a mão da mãe e correu para abraçar as pernas de Ricardo. "Obrigado por nos levar para casa", disse o menino. "O meu pai ia gostar de você." Ricardo agachou-se, ficando à altura dos olhos da criança. "Pedro, cuida bem da tua mãe e olha para o céu. O teu pai está orgulhoso." "Você vai visitar a gente?" perguntou Pedro. Ricardo olhou para Luísa. Havia um convite silencioso nos olhos dela, uma esperança cautelosa. "Eu prometo", disse Ricardo. "Algumas promessas não podem ser quebradas." Enquanto via o avião descolar, Ricardo sentiu o telemóvel vibrar. Era a sua secretária, avisando que o contrato em Nova York tinha sido reagendado. Ricardo desligou o telemóvel. Pela primeira vez na vida, o negócio do século parecia pequeno comparado à promessa que acabara de fazer a um menino de 6 anos. 6 meses depois, a vida de Ricardo Mendes tinha mudado drasticamente. Não nos lucros da empresa, que continuavam altos, mas na rotina do seu CEO. Ricardo tinha começado a delegar. Tinha começado a sair do escritório às 18 horas e tinha começado a viajar para o Recife a cada 15 dias. Não eram viagens de negócios. Eram viagens para comer bolo de rolo, caminhar na praia de Boa Viagem e construir legos com um menino chamado Pedro. A relação com Luísa floresceu devagar, respeitando o luto dela e o tempo dele. Não foi uma paixão avassaladora. Foi um amor construído na base do cuidado, da escuta e da presença. Ricardo aprendeu que ser pai, ou padrasto, ou tio Rick, não era sobre dar presentes caros, mas sobre estar lá. No aniversário de 1 ano do encontro no aeroporto, Ricardo levou Luísa e Pedro de volta a Guarulhos. Parecia estranho celebrar num aeroporto, mas era o marco zero da nova vida deles. "Lembra-se?", perguntou Ricardo, segurando a mão de Luísa, enquanto olhavam para a calçada onde se tinham conhecido. "Eu estava furioso porque tinha perdido o meu destino. E nós estávamos perdidos sem saber para onde ir", completou Luísa, encostando a cabeça no ombro dele. Pedro corria à frente, fazendo o urso capitão voar. O menino parou, olhou para o céu estrelado de São Paulo e depois correu de volta para eles, agarrando a mão de Ricardo e a de Luísa, unindo os 3 num círculo. "O pai está a ver", disse Pedro sorrindo. "Ele mandou você para ajudar a gente a voltar para casa. Mas agora a casa é onde você está também, tio Ricardo." Ricardo ajoelhou-se e abraçou aquele menino que lhe tinha ensinado mais sobre liderança e amor do que qualquer MBA. Ele percebeu que naquela noite chuvosa, ele não tinha perdido um voo. Ele tinha sido redirecionado. O destino não era Nova York. O destino era ali, naquela família imperfeita e maravilhosa que o tinha salvado da sua própria solidão. "Sim, Pedro", disse Ricardo com lágrimas nos olhos. "Estamos todos em casa."